Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Que prazer vos receber aqui no nosso Portal F3, a casa em que se estuda com foco, força e muita fé. Eu sou o PB, professor Pedro Barreto, e tenho o privilégio de, a partir de agora, conversar com vocês aqui na nossa segunda fase de Direito Tributário, preparatória aí no exame de ordem, falando sobre um tema muito importante e preliminar no nosso estudo das peças processuais, que é quais são as peças processuais cabíveis na nossa prova da segunda fase da OAB de Direito Tributário. Nessa aula de hoje, eu quero bater um papo de aproximadamente 1 hora, talvez nem isso, bem direto e objetivo, mostrando a vocês quais são as peças processuais que podem ser cobradas na prova. Como todos nós sabemos, a prova da segunda fase ela é dividida em 2 partes. De um lado, nós temos uma questão que vale 5 pontos, que é a chamada QPP, questão prático-profissional, que os candidatos apelidam de QPP, questão da peça processual. E do outro lado, as 4 questões discursivas, QD1, QD2, QD3, QD4, cada uma valendo 1,25. 5 pontos atribuídos nas 4 questões discursivas e 5 pontos destinados a essa questão única, que é a questão-chave da prova, que é a QPP, a questão da peça processual. Nessa questão da peça processual, a banca traz no enunciado uma historinha, um caso envolvendo um conflito entre o contribuinte e o fisco, um conflito entre a fazenda pública e um determinado contribuinte. E nessa historinha, a banca vai determinar que você, sendo supostamente na vida real o advogado ou a advogada daquele contribuinte, daquele cliente, no caso concreto, você tem que fazer 3 coisas. Sim, a sua missão na QPP é a de empreender 3 comportamentos. Você precisa identificar qual é a peça processual que tem que ser utilizada para solucionar aquele conflito, aquela demanda, aquele problema apresentado pelo examinador na questão fornecida. Identificada a peça processual, você tem um segundo desafio, redigi-la. Redigi-la do início ao fim, que é você fazer a chamada estruturação da peça, escrevendo-a ali no caderno de respostas, nas 5 folhas que você tem para isso. E o terceiro e último passo é o de identificar a tese de direito material, a tese de mérito, para redigi-la, incluindo-a na estrutura da peça em um tópico adequado, um tópico próprio, que normalmente a gente chama aqui de tópico do direito. Na estrutura da petição a ser redigida, seja uma petição inicial, uma petição de resposta do réu, uma petição recursal, uma petição de contra-razões recursais, a gente abre um tópico específico para falarmos dessa tese, ou seja, quais são os argumentos jurídicos de direito tributário para defender os interesses e os direitos daquele nosso cliente naquele problema. E então, nas peças processuais, quando estamos redigindo-as, a gente abre um tópico específico destinado exclusivamente a esse fim. E eu costumo nomear esse tópico em todas as nossas aulas, em todas as nossas peças de do direito. Alguns colegas chamam dos fundamentos jurídicos do pedido, da fundamentação jurídica. A gente usa apenas, de modo simples e objetivo, do direito. E a gente faz isso há apenas 23 anos, 70 exames de ordem e dá super certo. Então, você tem 3 desafios na questão prático-profissional ou questão da peça processual, a famosa, a charmosa, a decisiva QPP. Identificar a peça, redigir a peça e, ao redigi-la em um tópico especificamente destinado para tal, redigir a tese de direito material, a tese de mérito, a tese tributária para, com base nesta tese, argumentar e mostrar para o examinador que, na vida real, você utilizaria essa tese, que é a tese correta, para defender os interesses, os direitos do seu cliente naquela situação apresentada no problema veiculado na questão. Então, meus amados, minhas amadas, desses 3 desafios que vocês terão que enfrentar, e eu tenho certeza que aqui nessa preparação junto comigo, vocês enfrentarão com imensa tranquilidade, com serenidade e obterão êxito. Nesses 3 desafios, o primeiro é identificar a tese, identificar a peça. Qual é a peça processual?
Ou seja, aquela pergunta que quando acaba a prova, os professores e os demais colegas ficam ansiosos para esperando vocês saírem da prova para a gente perguntar, e aí, galera? E aí, pelotão, qual foi a peça? Né? Qual foi a peça que caiu? Né? Qual foi a peça de tributário neste exame? Então, o seu primeiro grande desafio é, lendo o enunciado, dizer, opa, aqui a peça processual é essa, uma petição inicial para impetrar um mandado de segurança. Opa, aqui a peça processual é uma resposta do réu executado nos autos do processo de execução, da execução fiscal ajuizada contra ele, é uma EPE, uma exceção de pré-executividade. Opa, aqui a peça processual é um recurso de apelação para impugnar essa sentença. Então, o seu primeiro desafio é identificar qual é a peça processual. E o que é que eu quero fazer com vocês nessa nossa conversa de hoje? Eu quero mostrar a vocês quais são as peças processuais possíveis. Qual é a peça processual possível de cair? A banca só pode te cobrar uma peça que é prevista no programa veiculado no edital. Então, a partir de agora, eu vou mostrar a vocês quais são as possíveis peças processuais, posto uma delas será escolhida pela banca examinadora e será a peça que você terá que redigir na hora da prova. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, eu vou pedir aqui ao pessoal da produção do Portal F3, o meu querido amigo Alex, que está aqui na filmagem comigo, que, se possível, traga um café quentinho para esse irmão que está aqui gravando essa aula agora, para que eu possa tomar esse cafezinho gostoso falando de peças processuais. Tudo bem? Bom, pessoal, existem 4 famílias de peças processuais. Isso mesmo. Para que a gente seja super didático nesse ensinamento, eu vou falar com vocês sobre as famílias, os grupos, tá? Porque, a depender de qual seja a peça que você terá que redigir, ela se aninhará em uma dessas 4 famílias. E fica super didático aprender dessa maneira, é bem facinho. Eu ajudo tanta gente, galera, que não sabia nada. Chega aqui na segunda fase, quando acaba, diz, mestre, tirei 10 na prova, tirei 5 na peça, aprendi tudo. Pensei que eu não ia conseguir, aprendi foi tudo. Então, 4 famílias de peças processuais. De um lado, nós temos as petições iniciais. Isso aí. É a família que mais foi explorada pela banca examinadora na era da FGV, conduzindo o exame de ordem ao longo dessa praticamente uma década e meia aí, né? Então, nessa era FGV, a família mais cobrada na prova foi a família das petições iniciais. Você pega lá o histórico de todas as provas anteriores, qual é o perfil de peça processual que mais foi exigido que fosse redigida pelos candidatos na hora da prova na QPP, uma petição inicial. Como veremos daqui a pouquinho, o que muda quanto às petições iniciais, primordialmente é para ajuizar qual ação. A peça processual era uma petição inicial para ajuizamento de qual ação? Um mandado de segurança? Uma ação de restituição de indébito, a famosa ação repetitória? Uma ação anulatória de lançamento de tributo? Era uma petição inicial, mas sim, para ajuizar qual ação? Sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a primeira família, de 4 famílias, é a das petições iniciais. A segunda família é a das petições de respostas do réu. É quando a banca diz que já foi ajuizada uma ação, foi citado o réu e você advogará defendendo-o nesse processo em que ele foi citado e você apresentará no processo, se fosse na vida real ao juiz no processo, uma petição de resposta do réu para defendê-lo nessa petição, com essa petição. Na prova, a banca pode simular uma historinha falando, por exemplo, que a Fazenda Pública ajuizou uma ação processando o contribuinte, uma ação de execução fiscal. O contribuinte foi citado e você deve fazer uma petição para defendê-lo nos autos do processo de execução fiscal. Uma petição de resposta do réu executado nos autos do processo de execução. Conforme vocês me verão falar daqui a pouquinho, a peça processual que a gente utiliza para defender o réu nos autos do processo de execução, quando se trata de matéria de ordem pública e é desnecessária a dilação probatória, é a EPE. O nome dela é EPE. EPE. Exceção de pré-executividade, uma petição de resposta do réu nos autos do processo de execução fiscal. Então, a peça processual não necessariamente é uma petição inicial para formalizar o ajuizamento de uma ação. Não necessariamente, na hora da prova, a banca simulará uma questão dizendo a você redige uma petição inicial para formalizar a propositura de uma demanda. A banca pode dizer, foi ajuizada uma ação contra o seu cliente e você deve responder defendendo na qualidade de réu, uma petição de resposta do réu. Já lhe antecipo, para a nossa prova tem 2, a contestação e a EPE.
Não tem terceira. Respostas do réu, segunda fase, tributário, exame da OAB, ou é uma contestação, ou é uma exceção de pré-executividade, a famosa EPE. Mas pode ser que a peça processual nem seja uma petição inicial e nem seja uma petição de resposta do réu. Pode ser que a banca determine que num processo já em andamento, em que o autor já ajuizou a ação, a petição inicial já foi protocolada, já foi deferida, o réu já foi citado, já respondeu, um juiz está julgando, um tribunal está julgando e é proferida uma decisão contrária aos interesses do seu cliente. E a banca diz que você deve redigir uma petição para formalizar a impugnação dessa decisão judicial no curso do processo, para evitar que essa decisão contrária ao seu cliente transite em julgado. Em outras palavras, a banca sugere a você ali, sugere não, ela determina, que você recorra da decisão e você vai redigir uma petição recursal. Você vai elaborar um recurso e a peça processual é o recurso, é a petição recursal para impugnar aquela decisão judicial. Pode ser uma decisão interlocutória de um juiz, pode ser uma sentença de um juiz, pode ser um acórdão do tribunal, pode ser uma decisão monocrática de um desembargador relator, de um ministro relator, dentro de uma turma, dentro de uma câmara, dentro de um órgão fracionário de um tribunal. A petição que você redige para impugnar a decisão judicial contrária ao seu cliente, impugnando-a dentro do próprio processo, tentando evitar que ela transite em julgado e buscando obter uma nova decisão melhor que ela, e enfim favorável ao seu cliente, revertendo essa decisão desfavorável, é o recurso. E aí surge a terceira família, que é a família das petições recursais. E aí o que é que muda nessa família, dentre as espécies? Qual é a espécie de recurso? Por exemplo, a banca pode querer que você redija um agravo de instrumento para impugnar uma decisão interlocutória de um juiz, uma decisão de um juiz que negou um pedido de concessão de liminar. Agravo de instrumento para impugnar essa decisão interlocutória agravável. Para quem já estudou e já conhece, lá pelo artigo 1015 do CPC. Mas pode ser que a banca narre que foi proferida uma sentença julgando o mérito e julgou improcedente uma ação ajuizada pelo seu cliente, pelo contribuinte, o seu cliente, para quem você está advogando ali. E a banca diz, olha, foi ajuizada uma ação e foi julgado improcedente, a sentença foi prolatada, vocês foram aí, o cliente foi intimado e você está dentro do prazo para recorrer. Faça um recurso para impugnar essa sentença. Em regra, não necessariamente, mas em regra, uma apelação. E aí, na família das petições recursais, a gente tem que conhecer quais são os recursos, são 11, previstos no direito processual civil e que podem ser aplicados na prova da segunda fase de tributário. São os mesmos recursos que existem no Código de Processo Civil em duas leis especiais que se aplicam para o processo em matéria de direito tributário, administrativo, civil, empresarial, né? Só muda quando é processo do trabalho que tem recursos específicos e processo penal que tem recursos próprios. Tirando o direito penal e o processo penal, que tem os recursos próprios lá do CPC, e o direito do trabalho e o processo do trabalho, que tem recursos próprios previstos na CLT e na legislação trabalhista especial, para todos os outros ramos do direito, os recursos são os mesmos. Não existe recurso de tributário. Existem recursos no processo civil. E quando a matéria não é regida pelo processo penal ou pelo processo do trabalho, qualquer outra matéria, direito tributário, previdenciário, ambiental, administrativo, financeiro, empresarial, econômico, civil, consumidor, agrário, é regido pelo processo civil. Então tem os recursos do processo civil. Simples assim. Os mesmos recursos iguais para a segunda fase de tributário, de empresarial, de administrativo, de civil, de constitucional, são exatamente os mesmos recursos. Né? Não existe recurso de empresarial, recurso de tributário, recurso de civil, não. Existem os recursos que você usa nos processos para impugnar dentro dos processos as decisões judiciais. Simples assim. A gente vai estudar todos eles. Fique despreocupado, fique despreocupada. E eu te prometo, confia, abre um sorriso, olha para mim, você passou na primeira fase, cara. Você está entre os melhores do Brasil, você está onde só a minoria chegou, você passou pela primeira fase e você talvez nem saiba quem eu sou, o meu histórico, o meu trabalho de mais de 20 anos no exame de ordem. Fica tranquilo. Deus me deu um talento que eu aprimorei com muito treinamento ao longo de 2 décadas. Treinar pessoas para vencer. E eu vou te treinar para tirar um 10. Eu vou te treinar para te colocar na véspera da prova em totais condições de enfrentar essa prova com chances reais de ser aprovado, ser aprovada e obtendo um notão. Quem sabe uma nota 10. Então abra um sorriso, comemore estar aqui, respire aliviada, aliviado e confie. O teu treinador é muito experiente. Essa barba branca chegou ao longo de muitos anos de treinamento e eu vou ajudar você a não só matar a peça, matar o mérito, mas também matar as discursivas e tirar ou lutar para tirar um 10, ok? Então a terceira família é das petições recursais. E aí vem uma quarta família, que é a família daquelas petições que o recorrido redige para impugnar o recurso, para rebater o que o recorrente alega no recurso dele
E ele, o recorrido, tentar defender a manutenção da decisão judicial que favorece a ele. É como se fosse uma contestação ao recurso. É como se fosse uma contestação recursal, que a gente não chama com esse nome, mas com nome parecido. Não se fala contestação recursal, ainda que o que se faça é contestar o recurso, pedindo para manter a decisão que o recorrente está tentando derrubar, a decisão que favorece ao recorrido. E o nome dessa petição que ataca o recurso, impugnando as alegações do recorrente no recurso, defendendo a manutenção da decisão judicial que lhe é favorável, é a petição de contrarrazões recursais. E essa expressão jurídica, contrarrazões, não é separada, não é contra-razões. Não tem hífen, é uma palavra só que não é separada. E o R é dobrado, contra-razões, com duplo R, contra-razões. Você vai contra-razoar, você vai fazer a petição de contra-razões. Você vai olhar para o juiz e vai dizer, excelência, o cara está recorrendo aí, porque a decisão é contra ele, mas a decisão é favorável ao meu cliente. Não, essa decisão não pode mudar não, a decisão é boa, eu vou fazer aqui as contra-razões, é o chamado contraditório recursal. O recorrente recorre, o recorrido junta as contra-razões para contestar o recurso. Então você tem a família das contra-razões recursais. Para cada recurso, existe uma petição de contra-razões. Se alguém faz um recurso de apelação em face de uma sentença, o apelado, que é aquele a quem a sentença favorece, redige a petição de contra-razões de apelação, em que ele vai rebater tudo que o recorrente alega no recurso dele, pedindo que seja mantida a sentença que é favorável ao cliente, aquela parte recorrida. Então a gente tem 4 famílias de peças processuais. Vocês estão vendo? Não tem mistério, gente. Cara, confia, moça, confie. Não tem bicho-papão. Sabe? Às vezes, o candidato fica medroso, fica assustado, porque é apenas algo desconhecido. Tem gente que chega aqui na segunda fase que nunca fez uma petição na vida. Se treme todo. Calma, relaxa. É só o desconhecido. Meus pais sempre me ensinaram algo. Meu pai, quando era vivo, e foi professor a vida inteira. Minha mãe ainda viva, graças a Deus, é professora. Meu pai me dizia, minha mãe também assim, meu filho, só há 2 tipos de coisas na vida. Acho que você já aprendeu e acho que você pode aprender. Acho que você já aprendeu e acho que você pode aprender. A gente pode aprender tudo o que a gente quiser. Deus nos capacitou com um talento, com a dádiva, que o ser humano é o único ser vivo do planeta Terra que recebeu essa permissão, que é a aptidão intelectiva. Nenhum outro ser vivo tem a aptidão para o desenvolvimento intelectual consciente, com livre-arbítrio, livre discernimento e processo de aprendizado com base na intelectualidade consciente. Você pode aprender tudo o que você quiser, ora com mais, ora com menos esforço, ora com um grauzinho maior ou menor de dificuldade. Mas você pode aprender tudo. Inclusive, a identificar quais são as peças, a redigi-las com perfeição e confia no que eu estou te falando. Aos pouquinhos você vai aprender a confiar em mim. Na nossa convivência diária você vai aprender a confiar em mim. É muito fácil. Não tem mistério nenhum, dificuldade nenhuma. Eu vou te ensinar a montar cada peça em cada aula. Vou fazer todas as peças aqui numa lousa virtual. Você vai acompanhando, você vai copiando. Você vai aprender todas. Todo mundo que passa por aqui aprende. Como é que você não vai aprender? O mais difícil você fez, que era passar na primeira fase com 20 disciplinas. Imagine aqui que é uma matéria só, gente. Mamão com açúcar. Então conclua junto comigo. A peça processual que vocês terão que redigir ou é uma petição inicial, ou é uma petição de resposta do réu, ou é um recurso, ou é uma petição de contra-razões recursais, ok? Bom, eu vou trabalhar aqui com os nossos slides para começar a mostrar isso para vocês, tudo bem? Joga na tela, Alex, por favor, enquanto eu pego aqui ó, o meu cafezinho, tá? Segunda fase tributário, professor Pedro Barreto. Olha aí, me coloca ali na tela. A gente tem aí, ó, peças processuais. Quais são as famílias que a gente tem? 1, petições iniciais. 2, respostas do réu. 3, recursos. E aí, para quem ó, não sabia como é que escreve, está aqui do ladinho, ó, meu café aqui, plim, brindando, contra-razões recursais. Alex, me dá um print disso aí, tá? Ficou até bonito, eu vou até postar lá no meu YouTube, no meu Instagram, ó. Ô, rapaz, coisa boa, né? Então, tá aí, petições iniciais, respostas do réu, recursos e contra-razões recursais. Bom, vamos lá. Quando é que eu redijo uma petição inicial? Joga essa imagem cheia para mim, Alex, que já eu venho já com as ações que podem ser ajuizadas. Eu vou redigir uma petição inicial, a peça processual será uma petição inicial, quando a banca me narrar um problema, me narrar uma situação em que ela estará me informando ali claramente na questão, enunciado claro, transparente,
que eu estou sendo contratado, você, moça, sendo contratada, para prestar um serviço advocatício àquele cliente, provavelmente o contribuinte, tá? Para ajuizar uma ação. A banca vai me narrar uma historinha em que está tendo um problema entre o fisco e o contribuinte e que eu vou atuar como profissional da advocacia ali naquela situação e a medida processual a ser adotada é formalizar o ajuizamento de uma ação. É propor uma demanda, é judicializar o feito. Então, a banca vai dizer, seu cliente te contrata narrando que está vivendo esse problema e você deve redigir uma peça processual para ajuizar uma ação, para viabilizar que se obtenha uma decisão judicial que proteja os interesses, os direitos do seu cliente. Deixa eu te dar um exemplo de uma ação repetitória, que já caiu diversas vezes na prova da OAB. Tá? Deixa eu te dar um exemplo aí. A banca vai e conta uma historinha dizendo assim, seu cliente pagou na data tal, X reais referente ao tributo tal. Foi feita uma cobrança, vamos dar um exemplo, IPTU. O município cobrou o IPTU do seu cliente e ele foi lá e pagou o IPTU na data tal. Ainda não se passaram 5 anos desse pagamento e ele contrata seus serviços advocatícios para que você adote uma medida judicial para viabilizar a recuperação dessa grana. É que ele ouviu dizer que essa tributação era indevida. Aí a banca vai lhe dar informações na historinha para você perceber por que a tributação é indevida. Exemplo, seu cliente é um partido político e ele recebeu uma cobrança de IPTU e pagou relativo a um imóvel que é dele, partido político, e que ele usa na atividade fim, na atividade partidária. Ele não tem que pagar o IPTU se ele tem um imóvel que pertence a ele, partido político, e que ele usa o imóvel na persecução da atividade fim, da atividade partidária, ele tem imunidade de IPTU, IPTU não incide. Tese de direito material, questão de mérito, cobrança indevida de IPTU, desrespeitando a imunidade tributária prevista lá no artigo 150 da Constituição, e ele pagou um IPTU indevido. Aí a banca diz, redige a peça processual para que seu cliente possa ir a juízo, pleitear a devolução da quantia indevidamente paga. A banca está dizendo para você fazer uma peça processual para formalizar o ajuizamento de uma ação, para, se dirigindo ao judiciário, pleitear a tutela jurisdicional que condene a fazenda a devolver o dinheiro que ele pagou indevido. A banca em nenhum momento está dizendo que já tem um processo em curso, que tem uma sentença de um juiz, tem uma decisão interlocutória para você recorrer. A banca em nenhum momento está dizendo que seu cliente foi processado para você fazer uma defesa, uma contestação para defendê-lo. A banca nem está narrando que existe processo. O enunciado só está dizendo, adote a medida judicial para viabilizar a satisfação dos interesses do seu cliente. Você percebe que não tem nenhuma ação ajuizada. Você vai fazer uma petição para iniciar esse caminho de busca de uma tutela jurisdicional deferível no bojo de um processo instaurável a partir da admissibilidade de uma ação que você tem a ajuizar. Que você ajuiza, formaliza o ajuizamento, protocolando uma petição inicial. Inicial porque é a primeira petição que se apresenta para que se possa impulsionar a formação de um possível processo. Petição inicial. Então, a petição inicial, que é a peça processual que mais caiu na história da segunda fase de tributário, a petição inicial é a peça processual que você redige para formalizar o ajuizamento de uma ação. É uma peça exclusivamente autoral. O réu, quando ele vai se manifestar, ele já foi citado no processo. Se ele vai fazer uma defesa ali dentro do processo, a petição dele não é inicial, não é a primeira, ele já foi citado, é a segunda. Na primeira não é, então não é inicial, é uma petição de resposta do réu, que como a gente vai ver já já, ou é uma contestação, ou, segundo a fase tributária, pode ser não uma contestação, mas sim uma exceção de pré-executividade, uma EPE. Já já eu falo sobre isso. Por hora, vamos focar um pouquinho em petições iniciais, a família mais cobrada na história da segunda fase de direito tributário no exame da OAB. E aí, para você ajuizar uma petição, para você redigir a petição inicial ali, você estará ajuizando uma ação. E o que a banca vai lhe exigir para que você acerte a peça não é apenas que você entenda que a peça é uma petição inicial. Preste muita atenção no que você vai ouvir agora. A banca exige, isso é condição sine qua non para você não ser eliminado e não ser reprovado nessa questão. Você tem que não apenas redigir a petição inicial, mas você tem que redigir a petição inicial para ajuizamento da ação correta. A ação que cabe para aquela finalidade ali, para resolver aquele problema. Cada ação se destina a um fim. Então a banca vai lhe narrar um problema, um conflito entre o fisco e o contribuinte, em que o contribuinte precisa de uma solução para aquele tipo de problema. E para cada tipo de problema e para cada perfil de solução adequada,
existe uma ação própria para resolver isso aqui. Por exemplo, nesta narrativa que fiz, mencionando o partido político que recebeu uma cobrança indevida de IPTU e pagou o que não deveria, ignorando que gozava de uma imunidade tributária, ele tem um problema. Ele pagou uma quantia que ele não devia, ele perdeu um dinheiro que ele não tinha que perder, ele pagou ao fisco e o dinheiro dele está lá nos cofres públicos. Ele tem o direito de pleitear o ressarcimento, como qualquer pessoa que paga o que não deve tem o direito de pedir a devolução. Existe uma, e somente uma única ação disponibilizada pela ordem jurídica para que os contribuintes utilizem em casos como esse, em que pagam o que não devem e querem pleitear em juízo a condenação da fazenda a devolver o dinheiro. É uma ação para pedir a restituição do indébito, pagamento indevido, indébito, não tinha débito, e se pagou sem que houvesse débito. A ação de restituição de indébito, que é apelidada no linguajar da advocacia tributária de ação repetitória. A única ação serviente a este propósito é a ação repetitória. Agora, imagine um outro problema que não tem nada a ver com esse. Imagine o seguinte problema. A banca diz, Dona Maria se dirigiu a uma casa lotérica no seu município, uma instituição bancária, conveniadas com a Fazenda Pública Municipal para pagar o IPTU. Levou lá o boletim do carnê do pagamento do IPTU, o dinheirinho contado, e quando chegou lá, foi notificada, foi informada que não poderia pagar o IPTU porque havia uma cobrança de uma taxa que estava pendente. E então lá a autoridade bancária, ou lá no guichê da lotérica, disse, olha, doutora, a gente não pode receber o seu pagamento, a gente não pode dar a quitação, porque a ordem que a gente tem aqui é para só receber o pagamento do IPTU junto com o pagamento das taxas que estiverem pendentes. E aqui, quando a gente botou aqui no sistema para poder receber seu pagamento, está acusando que tem uma taxa de coleta de lixo domiciliar pendente. Dona Maria fala, não, eu sei que tem pendente, a taxa é, sei lá, R$1.000, o IPTU também, mas eu não tenho dinheiro para pagar os dois. Eu só tenho R$1.000 e amanhã vence o pagamento do IPTU, a taxa só vence mês que vem. Então eu quero pagar o IPTU. Não, mas a gente tem ordem aqui para só receber a quitação, o pagamento casado. Não se pode fazer isso, gente. Isso é uma violação ao direito do contribuinte de pagar o que ele deve. Pagar, antes de ser um dever, é um direito do devedor. O devedor tem o direito de pagar o que ele deve. E o fisco não pode renunciar ao pagamento do débito tributário, o fisco não pode renunciar irresponsavelmente à receita pública. É uma postura ilícita da administração pública condicionar o pagamento de um tributo ao pagamento de outro. E aí, imagine que a banca narra para você essa historinha e diz, Dona Maria, querendo pagar o IPTU, esbarrou nesse problema. Houve recusa do recebimento do pagamento, a administração tributária não permitiu que ela pagasse, sob o argumento de que ela só poderá pagar o IPTU se primeiro pagar a taxa ou pagar em conjunto, mas não se poderá pagar o IPTU com a taxa pendente. Dona Maria, desesperada, porque tem previsão de uma multa de 30% pelo atraso, ela está no último dia para pagamento, contrata seus serviços advocatícios pedindo que adote uma medida judicial imediata para ela conseguir pagar a dívida que ela tem. Confessa, não quer questionar, não quer impugnar, ela quer pagar. Qual é a única ação que existe na ordem jurídica? Nem é só uma ação para direito tributário, não. Você pode usar no direito do trabalho, no direito civil, no direito do consumidor. Qual é a ação que a ordem jurídica disponibiliza para um devedor honesto, de boa fé, que quer pagar, mas não está conseguindo porque o credor, de forma abusiva, num comportamento ilícito, está causando um óbice, um impedimento ao exercício do direito de pagamento? Ação consignatória, ação para pagamento judicial. Então, o devedor olha para o credor e diz, olha, eu estou tentando te pagar, você está me sacaneando, eu vou pedir socorro ao Poder Judiciário. Vou me dirigir ao Poder Judiciário para que lá eu consiga, com a tutela jurisdicional que me será deferida, poder pagar o que eu devo. Eu sou um devedor de boa fé, honesto, estou confessando a dívida, não estou impugnando, não vou querer pedir nada de volta, o pagamento é devido, só que eu não estou conseguindo pagar. O credor, às vezes, viola o direito do devedor de pagar. Pode parecer louco, mas é verdade. E aí, qual é a ação que o devedor pode ajuizar para conseguir pagar judicialmente aquilo que não está conseguindo, apesar que esteja tentando, pagar extrajudicialmente e não está conseguindo por uma postura abusiva imputada ao credor? Ação para pagamento em juízo, ação para pagamento judicial, ação para consignar, depositar, consignar o pagamento judicialmente, ação de consignação em pagamento. Você já ouviu dizer nas relações trabalhistas que às vezes o empregador quer pagar o que deve ao empregado, que de má fé se esconde, dificulta o recebimento para tentar forjar uma situação de inadimplemento do empregador, de ilicitude que não existe do empregador, havendo a nítida má fé do trabalhador, do empregado? O empregador ajuiza uma ação consignatória trabalhista e paga em juízo.
Aliás, na segunda fase do AB de Direito do Trabalho, a peça processual em alguns exames diferentes já foi a petição inicial para uma ação consignatória ajuizável pelo empregador para pagar em juízo as verbas que o empregado está se recusando a receber. No direito civil já foi peça processual, consignatória locatícia. O locatário querendo pagar, o locador se escondendo para não receber, para tentar forjar uma situação de inadimplemento, muitas vezes sucessivo, reiterado do locatário, para tentar cavar um despejo, para tirar o cara do imóvel, expulsar ele e findar a locação. O locatário fala, peraí, eu tenho que pagar o aluguel para não configurar uma situação de inadimplemento leviano a possibilitar uma discussão a respeito do despejo. O locatário vai lá, ajuiza a consignatória locatícia e paga o valor da locação em juízo. Então, a ação para pagamento judicial é uma ferramenta que socorre devedores honrados de boa-fé que querem pagar e não estão conseguindo por posturas ilícitas dos credores. E aí o devedor pode pedir socorro no Poder Judiciário pagando o débito. Qual é a peça processual que o advogado, a advogada redige para ajuizar essa ação, a ação consignatória? Uma petição inicial. Para qual ação? Consignatória. Perceba que para cada tipo de problema que a gente tem na vida, há uma tutela jurisdicional pronta para ser concedida, se a gente pedir de forma correta pela via adequada, cumprindo as formalidades que a lei impõe para que seja admitida a ação. Respeitadas as condições da ação, utilizando-se a ação adequada, respeitados os pressupostos processuais, a sua ação vai ser admitida, o processo será instaurado e se você estiver correto e agir de maneira correta, seu advogado ou você advogando, agir de forma correta, a tutela jurisdicional merecida será deferida e o direito, o bem da vida será protegido. Então existem ações que se ajuizam para resolver cada tipo de problema. Na esfera civil, você tem um determinado problema, você resolve com ação de alimentos. Mas o problema que você resolve com ação de alimentos não é o problema que se resolve com ação renovatória locatícia. Que não é o problema que você resolve numa ação de declaração de uso capião. Que não é o problema que se resolve numa reivindicatória, numa petitória possessória, ou numa ação de investigação de paternidade, ou numa ação de interdição, ou numa ação de dissolução de união estável. Para cada tipo de problema, um tipo de tutela jurisdicional, perquirível através da ação específica para aquele fim. E se dão apelidos, nomes para essas ações. E quando tem um problema para o qual há uma tutela jurisdicional e em nenhum momento se deu o nome específico para aquela ação, a gente apelida ela com apelido. A ação que não tem nome, a gente chama de ação inominada. Uma ação inominada ou ação para a qual não se deu nome. Mas para cada problema você tem uma ação para ajuizar. Tenha nome ou não tenha nome. Se não tiver nome, a gente dá um nome. Ação inominada. Olha que interessante. Na nossa prova da segunda fase, existem 8 ações. 8 ações. 6 são ações de iniciativa do contribuinte para processar a fazenda. 2 são ações de iniciativa da fazenda para processar o contribuinte. Nós temos 8, apenas 8, gente. 8 ações. 6 de iniciativa do contribuinte contra a fazenda pública. 2 de iniciativa da fazenda contra o contribuinte. Ou seja, se a banca quiser que a peça processual seja uma petição inicial, é uma petição para ajuizar uma dessas 8 ações. Galera, isso é fácil para dedéu. Hoje, um pouco mais cedo, eu conversava com um amigo, que falou assim, pô, PB, qual é a diferença? Tem mais ações em tributária, em administrativa? Eu disse, cara, qualquer segunda fase, o perfil, as famílias de peças são sempre as mesmas. Ou é uma petição inicial, é uma resposta do réu, ou é um recurso, é contra razões recursais. A diferença é que, quanto às petições iniciais, você pode ter mais ações previstas no edital ou menos. Você vai ter um trabalho de estudar mais ações ou menos ações. E, logicamente, para cada ação, a petição inicial ganha algumas particularidades. Você bota alguns tópicos em uma determinada petição inicial de uma certa ação que você não bota em outros. O direito tributário só tem 8. 2 são ações por via das quais a fazenda processa um contribuinte. E aí, se você tiver que defender esse contribuinte, vai defendê-lo. Ou com a contestação, ou com a EPE. E tem 6 ações em que o contribuinte está processando a fazenda pública. E se você for defender a fazenda pública ré, vai ser com a contestação. Agora, para ajuizar qualquer dessas ações, a peça processual é a petição inicial. Eu dizia para ele, cara, administrativo comparando com tributário. Pô, eu tenho só dos remédios constitucionais, eu tenho 5. Mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, habeas corpus e habeas data. Se eu considerar ação civil pública, as ações de tutela coletiva, ação de improbidade, vou para 7. Ação de impugnação de mandato eletivo, eu vou para 8. Se eu incluir aqui as 4 ações de controle abstrato, ADI, ADO, ADC, ADPF, eu vou para 12. Constitucional é igual, não muda nada. Mais ação de procedimento comum 13. Aí eu posso ter uma ação para pedir condenação a pagamento de indenização numa situação que envolve responsabilidade civil. Uma ação de anulação de ato administrativo, ação anulatória, que a gente também tem em tributário, uma ação declaratória preventiva de inexistência de relação jurídica entre o administrado e a administração pública, ação declaratória do artigo 19 do CPC.
Aí quando você para olhar uma ação de revisão de contrato administrativo, você vai dizer, Zorra, de fato, é por isso que as pessoas falam, e é verdade, eu estou lhe dando informação. Tributário é a matéria que tem o menor número de peças, menor número de ações específicas. São poucas as peças. Então, se a peça processual na sua prova for uma petição inicial, será para o ajuizamento de uma das 8 ações únicas previstas no programa do edital. Pô, não seria bacana, né? A banca cobrar para você fazer uma inicial para ajuizar uma ação que não está prevista no edital. Para que chegar lá no edital e listar as ações e cobrar uma ação que não está no edital? Não seria uma postura bacana, né? E a banca de tributária é maravilhosa. Ela é muito legal, muito íntegra, muito honesta. Eu conheço a maioria desses profissionais que estão em todas as bancas, né? São mais de 20 anos na advocacia, no magistério, no universo jurídico. A gente termina se conhecendo. Alguns você tem uma certa intimidade, outros você não tem intimidade, alguns você conhece de tomar um café, outros você nunca cumprimentou, mas sabe quem é. E no final das contas, quem já está de barba branca nesse meio, termina conhecendo a forma de trabalho, o método, o perfil de cada examinador. E são todos pessoas muito corretas. A banca de tributário, eu sempre digo, é a melhor banca, é a banca decana, é a banca, né, padrão de referência no exame de ordem. Os caras não vão fazer uma sacanagem com você, não tem nenhuma lógica você ficar se sabotando psicologicamente. Meu Deus, mas na minha prova vão botar uma peça que não está no edital. Para com essa maluquice, não vão fazer isso. Por mais que você queira se vitimizar, não vão fazer isso com você. Vão colocar uma peça que está lá no edital, treinada nas aulas, você vai aprender toda, vai treinar comigo a exaustão, aprender a redigir, ponto, vai chegar na prova, identificar, fazer do jeito que você treinou e vai tirar a sua notinha para conseguir a sua aprovação. Tudo bem? Prof, quais são as 8 ações, portanto, previstas no edital? As 2 ações de iniciativa da Fazenda são a ação cautelar fiscal e a ação de execução fiscal. A CF, ação cautelar fiscal, e a EF, ação de execução fiscal. Se a banca quisesse colocar uma questão, se ela quiser, para você atuar como um procurador de município, você, procurador, procuradora de um pequeno município, que não tem órgão de procuradoria específico, contratou o seu escritório para prestar os serviços jurídicos advocatícios, você, procurador nomeado para atuar ali, deve ajuizar uma ação para defender a fazenda pública contra o contribuinte. Você vai fazer uma petição inicial como procuradora, procurador desse pequeno município, e a ação que você vai ajuizar ou é a ação cautelar fiscal ou é a ação de execução fiscal. Só tem 2. Elas são tão diferentes uma da outra que nem você tentando você se confunde, não consegue. Amigo, você confundiria uma camisa do Flamengo com a camisa do Vasco? Você pode não saber nada de futebol, mas você olha, dá para dizer que é igual? Nunca. Você confundiria uma camisa do Palmeiras com a do Corinthians? Você confundiria uma uva com um abacaxi? Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Então não dá para confundir uma ação que a Fazenda ajuiza, ação cautelar primeiro, tá? Uma ação que ela ajuiza, ela não está executando ninguém, não está querendo cobrar para receber nada. Ela ajuiza uma ação para pedir uma medida cautelar, para bloquear, para indisponibilizar bens do contribuinte que eventualmente está praticando comportamentos depredatórios do patrimônio, dilapidadores do patrimônio, esvaziando o patrimônio para ficar insolvente e frustrar o êxito numa futura execução. Um processo cautelar é um processo que se instaura para viabilizar, que se assegure o êxito num processo futuro. Então a banca pode dizer para você como procurador, procuradora, redigir uma petição inicial e ajuizar a famosa ACF, ação cautelar fiscal, em que você vai pedir uma tutela jurisdicional que ordene a indisponibilização, o bloqueio de bem do contribuinte, para que ele não dilapide o patrimônio, passe todo o patrimônio para terceiros, bote o nome de terceiros, a ponto de ficar insolvente e quando a Fazenda vier com a execução fiscal não encontre mais nada. E a banca no enunciado ela é muito clara, gente. Não fique com sofrimento desnecessário, não fique se sabotando. Ai, meu Deus, a banca vai criar uma redação bizarra que eu não vou entender. Para com essa maconhice jurídica. Para com essa loucura. Não é verdade, gente. Tem gente que é masoquista, parece que é autodepressiva, que quer ficar... Não, mas na minha prova vão fazer um enunciado. Gente, uma vez uma menina estava tão surtada que ela falou, mas professor, e se a banca perguntar em russo? Eu falei, é o quê?
Eu achei que ela estava brincando. Tem alguma... Eu falei, minha filha, você está louca? Não vou lhe perguntar sobre a Sovski, a Anulatoriovski, a Prescriçovski, Tributariovski. Você está louca? Tem gente que me manda, professor, mas se a banca fizer isso, perguntar isso. Eu falei, minha filha, se a banca fizer isso, não tem resposta. Só você, na sua loucura máxima, no seu autoflagelo, na sua automutilação, é que inventa uma loucura dessa. Você está inventando uma pergunta, você conseguiu ter a genialidade, você é um gênio. Você tem que ser estudada pela NASA. Você tem que ser colaboradora do FBI, porque você conseguiu montar uma pergunta que não tem resposta. E você quer que eu responda? Você fuma 30 quilos de maconha, monta uma questão dessa e quer que eu responda? Se eu responder isso, eu sou mais louco que você. Me interdita, eu não posso mais dar aula. Agora, de onde você tirou que o examinador vai fazer uma maluquice dessa que só você, no seu sentimento de querer se destruir, consegue imaginar? Pegue todas as provas passadas, todas. A questão é simples, objetiva. A pergunta é simples, a narrativa é claríssima. E você vai ver que em todas as provas, a questão envolvia uma peça prevista no edital de claríssima identificação. Não fica sofrendo. Tá? Tac, 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 tac. Expulsa esse lado aí masoquista, autossofredor que alguns têm. Aqui você não vai conseguir fazer ele prevalecer. Eu vou fazer você acertar, mesmo você tentando errar. Eu vou errar a peça, eu vou errar. Caraca, treinei com PB. Puta que pariu, acertei. Vai acertar. Então vem. Ação cautelar fiscal, a banca diz claramente no enunciado. Você, atuando na defesa dos interesses do município, deve redigir uma peça processual para ajuizar uma ação com o objetivo de pleitear uma tutela jurisdicional que determine o bloqueio, determine a indisponibilização dos bens desse contribuinte que está praticando atos, e aí vai narrar quais são os atos, que colocam em risco a integridade do crédito tributário. E aí quando a banca narrar quais são os atos, você verá que eles batem exatamente iguais com o que está lá na lei que regula a ação cautelar fiscal, que é a Lei 8397 de 92, uma lei pequenininha de 20 artigos. Lei 8397 de 92, uma lei de 2 páginas, 3 páginas, uma lei de 3 páginas, pequenininha, está no seu Vadimeco, no Vadimeco que eu organizo para você, o Vadimeco da aprovação do PB e do RB, Pedro Barreto e Rafa Barreto, meu irmão. Né? E aí você vai abrir ela, Lei 8397 de 92, aí você vai ver lá no artigo 3º todas as condutas que a lei diz. Se o contribuinte fizer isso, cabe pedir a cautelar fiscal para determinar a imediata indisponibilização do patrimônio dele, o bloqueio, para ele não conseguir realmente esvaziar o patrimônio e prejudicar a futura arrecadação numa futura execução. Entenderam? Agora, não tem nada a ver com ação de execução. Se a banca quiser que você atue como procurador, procuradora, para ajuizar uma ação de execução, ela vai dizer, você deve redigir a peça processual para ajuizar uma ação para buscar a imediata satisfação do crédito tributário, executando o patrimônio do contribuinte, para que se ele não pague, sofra penhora dos seus bens. Já houve inscrição em dívida ativa, você já porta a certidão de dívida ativa, o título executivo. Como é que você vai redigir uma petição inicial para ajuizar uma execução fiscal sem ter a CDA, sem ter o título executivo? Não existe. Né? Então a banca vai lhe dar todas as informações. Quando você olhar para a historinha, você vai dizer, pá, batata, velho. Aqui em nenhum momento está dizendo que é para pedir indisponibilização dos bens para garantir o êxito numa cobrança futura. Aqui está claro, é para ajuizar a ação, para cobrar, para pedir que requeira a citação do contribuinte para pagar ou se submeter à penhora dos bens. É para executar. E a banca, ela é muito cuidadosa, ela é muito atenciosa na linguagem, ela é clara, confia em mim. Se você não confia em você, confia em mim. Ela é claríssima, você não confunde cautelar fiscal com execução fiscal. Existe uma lei que rege a execução fiscal, a Lei 6.830 de 1980, a famosa LEF, Lei de Execuções Fiscais, Lei 6830 de 80, e aí são 2 leis, a Lei da Cautelar Fiscal, a Lei de Execuções Fiscais, e as 2 leis são muito didáticas, pequenininhas, e aí você tem nelas todo o regramento. Para você ficar feliz, no nosso curso completo do Portal F3, eu tenho um módulo lá sobre execução fiscal, defesas do executado, e nesse módulo, na última aula, eu explico a diferença da execução fiscal para cautelar fiscal e ensino vocês a montarem essas petições iniciais. Eu vou mostrando, dando os artigos da lei, vou mostrando passo a passo. Gente, é muito didático, é muito organizado, tudo clean, tudo clarinho, limpinho, organizadinho. E quando acaba a aula, você está com o seu caderno olhando para ele e você fala, caraca, eu montei uma petição inicial para uma ação cautelar fiscal, uma petição inicial para uma ação de execução fiscal. Tá claro? Prof, é razoável que a banca escolha essas peças iniciais para ações de iniciativa da Fazenda Pública? Eu particularmente entendo que não. Eu acho que a banca não deve escolher uma petição inicial para ajuizamento de uma ação de iniciativa da Fazenda. Mas ela pode estar no edital, tanto que eu dou a aula e ensino a fazer. Mas eu não acho bacana, porque quando vocês passam na prova da OAB, vocês não se tornam procuradores.
Passar na prova da OAB não te habilita a advogar para município. Para advogar para município, ou você passa num concurso da PGM, nos municípios que tem procuradoria estruturada, ou se for um município que às vezes não tem dotação financeira para criar o órgão de procuradoria, o município contrata o escritório. Não necessariamente vai ser o seu. Até porque para contratar sem licitação tem que ter, né, aquele desenvolvimento técnico sofisticado. Você tem que ser a melhor opção técnica, natureza singular. Então dificilmente vai ser o escritório de alguém que está recém-formado e recém-aprovado na prova da OAB, que vai ser contratado para que os advogados desse escritório sejam os procuradores por nomeação do município. Então quem passa na prova da OAB não está, porque passou na prova, habilitado a de imediato com a carteira vermelha começar a advogar em favor de município contra contribuinte. Quando a gente passa na prova da OAB, a gente vai advogar para contribuinte contra a fazenda pública. Entendeu? Então eu não acho salutar que com tanta peça de iniciativa do contribuinte, a banca escolha para você fazer uma peça de iniciativa da fazenda. Mas saiba, tem 2 ações de iniciativa da fazenda previstas e dentre as 8 possibilidades de ações, 2 são essas. E aí a peça poderia ser uma petição inicial para ajuizamento da cautelar fiscal ou da execução fiscal. E relaxa o teu coração que no nosso curso completo do Portal F3, né, eu ensino a fazer. Quais são as 6 ações de iniciativa dos contribuintes? Gente, mandado de segurança, dentre todas as ações, a que mais caiu na prova, embargos à execução fiscal e as 4 órias. As 4 órias. Que conversa é essa de órias? Anulatória, repetitória, consignatória, declaratória. Caraca, é só isso? É mentira, não, é verdade, é só isso. Mandado de segurança, embargos à execução fiscal, anulatória, repetitória, consignatória e declaratória. São as 6 ações de iniciativa dos contribuintes. Somando-se com as 2 da Fazenda, forma-se o octógono. Aí tu vais dizer, então, prof, o que estás a me contar é que se a peça processual no meu exame for uma petição inicial, ou será para ajuizar uma dessas 2 ações de iniciativa da Fazenda, ou uma dessas 6 ações de iniciativa dos contribuintes. Perfeito. Exatamente isso. Não tem mistério, cara. Aí vocês vão dizer, elas se confundem? Não. Não. Dessas 6 ações de iniciativa do contribuinte, tem uma que você ajuiza quando você já foi executado, e aí, ao invés de se defender com a EPE nos autos do processo de execução, você vai ajuizar uma nova ação. Vai ajuizar uma outra ação para peitar, para bater de frente, para embargar a ação de execução, que é o nome que a gente dá, ação de embargos à execução fiscal. Então, uma das 6 ações de iniciativa dos contribuintes é aquela, e é a única, que é prevista para ser utilizada quando já tem uma execução fiscal ajuizada contra o contribuinte. E a banca determina que você, para defender o contribuinte réu executado, defenda-o fora dos autos do processo, sem fazer uma EPE nos autos do processo. Você vai ajuizar uma ação para defendê-lo. E vocês vão entender nas aulas que eu vou dar para vocês de execução fiscal que em muitas situações da vida real a gente não consegue, advogando, defender o executado na execução fiscal movida pela fazenda exequente contra ele nos autos do processo. Porque para defender o contribuinte réu executado nos autos do processo de execução, a gente tem que ter as provas de tudo que a gente vai alegar pré-constituídas. Porque é um dos requisitos para o cabimento da exceção de pré-executividade nos autos do processo de execução, que o executado já tem em mãos documentalmente as provas de tudo que ele vai alegar. Só que na vida real, muitas vezes, a gente não tem essas provas. A gente precisa produzir com perícia, com testemunha. Às vezes, você está defendendo uma empresa, um contribuinte, uma empresa, uma sociedade empresária. Tem que fazer prova documental na análise dos documentos, tem que arrolar testemunhas, ex-sócios, ex-funcionários, ex-administradores. A gente tem que ter um laudo pericial para analisar as notas, as escriturações contábeis da empresa. E você não tem essas provas pré-constituídas. E no processo de execução, quando a fazenda ajuiza a execução fiscal, o rito que rege a execução não oportuniza uma etapa para o executado produzir provas. Por isso que quando o executado quer se defender dentro do próprio processo de execução, nos autos do processo, ele só pode se defender ali, e a única defesa cabível é a exceção de pré-executividade, se ele tiver as provas pré-constituídas. Se ele precisar produzir as provas, não cabe a defesa nos autos do processo. Aí ele tem que fazer uma petição inicial para ajuizar uma ação de embargos, e aí ele vai se defender fora dos autos do processo de execução, num novo processo, que é o processo que se instaura quando é admitida a ação de embargos que ele vai ajuizar. Então ele vai chegar aqui, ele foi citado na execução, quer se defender,
precisa produzir provas, não vai poder se defender com uma EPE nos autos do processo, porque só cabe a EPE quando se tem prova pré-constituída, ele não tem a prova pré-constituída, vai fazer a garantia do juízo, vai garantir, indicar um bem a penhora, fazer um depósito, apresentar uma fiança bancária, um seguro garantia, vai fazer uma petição inicial e vai ajuizar os embargos, vai pedir que os embargos sejam distribuídos por dependência à execução fiscal, no mesmo juízo, no mesmo foro, na mesma vara, e vai se defender nos embargos, onde ele poderá produzir provas. Então, a petição inicial para o ajuizamento dos embargos não tem como a gente confundir com nenhuma outra. A petição inicial para ajuizar embargos da execução fiscal é a única que tem para você defender um executado ajuizando uma ação para defendê-lo nesta ação fora dos autos do processo em que ele é executado. Então a banca diz, seu cliente, Dona Maria, seu José, Sociedade Empresária Alfa, pessoa jurídica Sigma, foi citado na execução fiscal movida pelo município, pelo Estado, pela União, e contrata seus serviços para defendê-lo fora dos autos do processo de execução, dependendo da produção de provas daquilo que será alegado, redige a peça processual para ajuizar a ação. A única ação dessas 6, mandado de segurança, anulatória, declaratória, repetitória, consignatória e embargos, a única para você defender o executado embargando a ação de execução é essa, e o nome já diz, ação de embargos à execução fiscal. Então o fisco me executa com a ação de execução e eu vou rebater ajuizando uma ação contraposta, a ação de embargos à ação de execução. Ele me executa com uma ação, ação de execução, e eu me defendo, rebato ele com a outra ação. E eu passo a ter 2 ações no mesmo juízo. A minha ação, eu contribuinte, é a ação de embargos com a qual eu estou embargando, atacando, batendo de frente, peitando a ação de execução. Tudo bem? Então eu tenho 6 ações de iniciativa do contribuinte, a ação de embargos, o mandado de segurança e as 4 horas. O mandado de segurança é a ação que mais vezes caiu na história da segunda fase. Já caiu várias vezes em administrativo, constitucional, trabalho, tributário, porque é um remédio constitucional que você pode usar para defender direitos fundamentais de uma pessoa, física ou jurídica, direitos líquidos e certos, quaisquer direitos que não sejam amparáveis por habeas corpus ou habeas data. Quando você tem prova pré-constituída, desde necessidade de dilação probatória, e vai usar o MS para atacar aquele ato da administração pública ilegal com abuso de poder. Gente, todas as vezes que a banca pede um mandado de segurança, o enunciado, ele grita, ele pisca em neon, faça o mandado de segurança. A banca dá todas as pistas no enunciado. Ajuize a ação em que não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A ação de rito mais célere, que tem prioridade para julgamento. A única ação de todas que a lei dá prioridade para julgamento é o mandado de segurança. Ciente que seu cliente já tem as provas pré-constituídas, a banca dá todas as características do MS no enunciado. Quando você lê, você começa a rir. Não tem outra ação com aquelas características, entendeu? O mandado de segurança que a gente ajuiza para defender o direito líquido e certo do contribuinte, não amparável por habeas corpus ou habeas data, em situações que ele tem prova documental pré-constituída. O mandado de segurança tem características próprias, é a ação que tem rito mais célere, menos custoso, é a única que a lei dá prioridade para julgamento, ela tem que ser julgada primeiro que quaisquer outras, salvo habeas corpus, né? É uma ação que, se você vencer, a fazenda não será condenada a pagar honorários advocatícios por seu advogado, ou você, advogando, não recebe. Também, se o seu cliente perder, não vai ser condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais para a procuradoria. É a única ação que tem prioridade para julgamento, é a única ação que não cabe condenação em honorários advocatícios, é a única ação que você pode afirmar dentre todas que tem um rito mais célere e menos custoso. Aí a banca dá exatamente essas informações no enunciado, redige a peça processual para ajuizar a ação de rito mais célere. De todas, só tem uma que é que tem um rito mais célere, em primeiro lugar, mais rápida, é o mandado de segurança. Que tem prioridade para julgamento, só tem o mandado de segurança. Que não cabe condenação em honorários, só tem o mandado de segurança. Todas as outras cabem condenação. Cara, assim eu não vou dizer que é impossível você errar, porque eu não vou estar fazendo a prova no seu lugar. Mas você tem que fazer muito esforço para errar e não fazer a petição inicial de um MS lendo o enunciado. Mas não é uma dica, a banca dá várias, a banca escancara em todas as edições do exame de ordem, todas sem exceção, em que a peça foi petição inicial para mandado de segurança, quando você pega os enunciados, você fala, porra, bicho, até um estagiário de 5º semestre de faculdade, quando lê isso aqui, sabe que é um mandado de segurança. Ainda mais você, que vai fazer o curso completo, vai ter comigo aulas sobre mandado de segurança, eu vou ensinar tudo, vou mostrar como é que a banca cobra, vou lhe mostrar como é que ela cobrou nos exames anteriores. Fica tranquilo, você vai treinar a exaustão. E a gente tem as 4 horas, que não se confundem entre si, é como eu brinquei, é uva, abacaxi, melancia e maçã. Você confunde uma maçã com a melancia? Uma melancia com abacaxi, um abacaxi com uma uva com a maçã? Pô, bicho, não dá, né? Bem objetivo aqui, tá?
A banca diz que foi praticado um ato pela administração tributária contra o meu cliente, o contribuinte, e que meu cliente não quer cumprir e que ele quer anular esse ato. Contrata meus serviços advocatícios para ajuizar uma ação requerendo anulação do ato. Exemplo, um lançamento indevido de tributo. Meu cliente recebeu um lançamento cobrando um tributo que ele não tem que pagar. A banca diz que meus serviços advocatícios estão sendo contratados para que eu redija uma peça processual para ajuizar uma ação para requerer a anulação do lançamento. Qual é a peça processual? Petição inicial para ajuizamento de uma ação anulatória. Qual é o nome que eu vou dar à ação que se ajuiza para requerer a anulação do ato administrativo? Ação anulatória. Agora, a banca pode dizer, seu cliente recebeu essa cobrança e pagou e depois percebeu que era indevido, quer pegar o dinheiro de volta. Redige a peça processual para ajuizar a ação para pedir a condenação da fazenda a devolver o dinheiro. O problema já é outro, eu não quero mais anular o lançamento, ele já pagou, ele já cumpriu o lançamento. Ele quer recuperar o dinheiro. Ele quer uma decisão condenatória que condene a fazenda a devolver o dinheiro. Petição inicial e ação repetitória. Ou então a banca vem e diz, seu cliente te contrata para ajuizar uma ação para conseguir que ele pague em juízo o que ele deve, reconhece, quer pagar, mas não está conseguindo por uma postura abusiva da fazenda. Qual é a ação para pagar em juízo? Consignatória, só tem essa, não tem duas, só tem uma. O problema que se resolve pela consignatória só se resolve com a consignatória. E a consignatória só serve para isso. Para pagar em juízo uma dívida que você tem, confessa, reconhece, quer pagar e não está conseguindo por uma postura ilícita da fazenda. O enunciado é claro, você vai olhar e vai dizer, porra, bicho, não tem duas. Entendeu? E a ação declaratória preventiva, que é a mais simples de toda. A banca diz que seu cliente está querendo ir a juízo, contratar seu serviço, para obter uma decisão que declare, reconheça, afirme algo que ele precisa ver reconhecido, declarado em juízo, e que a fazenda não está aceitando e que ele precisa que o judiciário diga que procede. Muitas vezes você, para se enquadrar num benefício fiscal, num regime simplificado, tem que provar que você tem certas características, um limite de faturamento, que cumpriu certas regras, e a fazenda não admite os documentos, as provas, as narrativas que você faz. Para poder exercer um direito que depende da comprovação de certas condições, se ajuiza uma ação pedindo que se declare aquilo ali. A banca é clara no enunciado. A ação declaratória dos artigos 19 e 20 do CPC, em que tu vais pedir um provimento jurisdicional meramente declaratório de um direito, o direito de gozo de uma isenção, o direito de gozo de uma imunidade tributária. Imagina que o fisco está anunciando que irá tributar a partir de janeiro, a partir de fevereiro, a partir do mês que vem, a partir do ano que vem, uma determinada situação na qual você está envolvido e que não cabe a tributação. Você não vai esperar o fisco praticar o lançamento para ajuizar uma ação anulatória. Você se antecipa e preventivamente ajuiza uma ação e pede ao juiz que declare que não cabe essa tributação. Uma ação declaratória preventiva. Antes do fisco agir. Nas aulas, eu vou lhe ensinar todas elas. Você vai ter uma aula só de ação declaratória, uma aula só de ação anulatória, uma só de repetitória, uma só de consignatória, uma só de mandado de segurança, uma para eu falar só de embargos à execução fiscal. E aí, quando você olhar, o curso é completo. Eu estou te mostrando que as peças processuais podem ser, joga na tela de novo, Alex, petições iniciais, respostas do réu, recursos e contra-razões recursais. Quanto às petições iniciais, elas podem ser para ajuizar ações de iniciativa dos contribuintes ou de iniciativa da Fazenda Pública. Eu vou avançar nos slides aqui, as 6 ações de iniciativa do contribuinte. Printa isso aqui para mim, Alex. Foi? Aqui, então as 6 ações de iniciativa dos contribuintes: anulatória, declaratória, repetitória, consignatória, mandado de segurança, embargos à execução fiscal. Perceberam? Não tem como dar ruim. E aqui, as 2 ações de iniciativa da Fazenda Pública: ação de execução fiscal, ação cautelar fiscal. Beleza? Bom, então, joga a tela para mim. Se a peça processual for uma petição inicial, é para ajuizar uma dessas 8 ações. Você terá aulas didáticas, objetivas, sobre todas essas ações. Eu explico tudo sobre elas que você precisa aprender para a prova. E ensino a fazer a petição em cada uma delas. Eu monto a petição com vocês. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, não precisa me acompanhar agora não, tá, Alex? Joga um slide aqui, só para eles verem, da minha aula de repetição de indébito. Tá vendo? Ação de restituição de indébito. Eu monto o cabeçalho. Mostro os tópicos do corpo estrutural, o fechamento. Aí, ensino o que redigir em cada tópico. O tópico do pagamento indevido, que você tem que provar que pagou indevido, juntar o recibo do pagamento indevido. O tópico da tempestividade, para dizer que está ajuizando no prazo, que não teve prescrição. O tópico dos juros e correção monetária. Vocês estão vendo? Então, eu vou botar aqui o tópico dos pedidos,
o que requereu os 5 pedidos de uma ação repetitória. Cara, meu curso, joga para minha imagem, é 100% organizado, didático, você recebe tudo, tudo, todas, sem exceção, todas as aulas, eu monto a petição, eu mostro slide por slide, você pausa, copia. Tem o meu e-book de peças processuais que todos os alunos compram, eu tenho certeza que você já comprou. Não? Não. Fala que é mentira, vai. Você não comprou o e-book de peças processuais? Ah, não faz isso. Alex, joga aquele telefone aí na tela de WhatsApp, porque tem que ser agora. Você que está me assistindo agora, pausa. Pausa essa aula. Manda um WhatsApp agora para a editora para ver se ainda tem. Não estou brincando não, não é pitch de venda não. É porque é uma edição limitada, são e-books seriados. Tem número, a gente adequa cada número ao CPF e o nome da pessoa que compra. Então, se ainda não tiver esgotado, tente adquirir. São aproximadamente 300 páginas. É um livro de processo tributário para a segunda fase, escrito para a segunda fase. Todas as peças, todos os modelinhos de peças, como redigir, meus comentários, os grifos, tudo. É a melhor ferramenta que existe para, junto com esse curso, junto com essas aulas, você estudar as peças processuais. Eu ensino como responder, ensino como começar a redigir o tópico do mérito, como escrever cada endereçamento, justiça estadual, federal, quando é para juiz, quando é para tribunal, ensino tudo. Manda um zap para esse número aqui, ó, 021 99 811 1281. 021 99 811 1281. Manda um zap agora. Oi, pessoal, ainda tem o e-book de peças processuais da segunda fase tributária do PB? Se não tiver, valeu a minha intenção de te ajudar. Se ainda tiver, vai vir uma mensagem para você se cadastrar, o valor para você fazer o Pix, mandar o comprovante, em 24, no máximo 48 horas, ou 2 dias úteis, é feita uma formatação, você vai entrar num cadastro da galera que compra os e-books, você fica cadastrado, seu e-book é numerado e o número é atrelado ao seu CPF. Quando você quiser comprar uma atualização no outro ano, 2 anos depois, para se atualizar, material para a vida, para a advocacia para sempre. Você não precisa comprar uma edição nova, você compra só a atualização. Olha que legal. E a gente ainda manda numa versão simplificada que você não precisa nem comprar um e-reader, comprar um Kindle para baixar. Você consegue baixar no seu telefone. Quer coisa melhor que essa? Então adquire o e-book agora. Se você não tem, agora vai por mim. Você vai me agradecer no final. Vai por mim. Sabe aquelas coisas que você fica puto que gastou um dinheiro mal gasto? Fala, caraca, me passaram a perna, gastei, fiz uma compra que foi uma merda. É um ruim, né? Não é o que vai acontecer aqui. Sabe aquelas coisas que você diz, caramba, amei o que eu comprei, estou gostando, está me ajudando no momento que isso é necessário. Isso é uma ferramenta poderosíssima no treinamento. Não deixe de adquirir, vai por mim. Depois me manda uma mensagem no Instagram, me manda uma mensagem lá nas redes sociais, Pedrão, adquire o e-book, você está de parabéns. Eu tenho certeza que eu vou receber os seus parabéns. Ele é top. Vamos embora. Bom, então, as respostas do réu, como falei aqui antecipadamente, podem ser duas, contestação ou EPE. Joga na tela para mim as respostas do réu, Alex. Ou você vai fazer uma petição de contestação, nos moldes que a gente vai aprender e previstos no CPC, ou uma exceção de pré-executividade. Na prática, pode me colocar ali? A contestação, na prática, na advocacia tributária, é uma peça que no dia a dia quem redige é a procuradoria. Sabe as 4 órias, anulatória, repetitória, declaratória e consignatória, quando o contribuinte ajuiza, a fazenda contesta. Então a banca pode dizer que você, procurador, procuradora do município tal, vai defender esse município que acabou de ser citado como réu numa ação anulatória feita por um contribuinte pedindo anulação de um lançamento lá de IPTU, de TBI, de ISS, de CIP, de taxa de coleta de lixo, e você vai contestar. Contestação da procuradoria nos autos da ação de iniciativa do contribuinte. Prof, poderia ser uma contestação do contribuinte? Poderia na ação cautelar fiscal. A Fazenda ajuizando a ação cautelar fiscal, o artigo 8º da lei que rege a cautelar fiscal, artigo 8º da lei 8397 de 92 prevê a contestação do contribuinte contestando, pedindo ao juiz que não concorde com as alegações da Fazenda e não julgue procedente a ação, não determine o bloqueio dos bens dele e contribuinte. O contribuinte vai dizer, olha, isso é mentira, isso não procede, eu não estou praticando ato nenhum depredatório do meu patrimônio, dilapidador dos meus bens, não estou praticando ato nenhum que coloque em risco o êxito na execução futura, pelo amor de Deus, contestação numa ação cautelar fiscal, tá? A ação cautelar fiscal não é uma ação do dia a dia. A Fazenda usa pouco ela. A Fazenda já tem outros instrumentos de proteção, a fraude e execução fiscal, tá? A indisponibilização online de bens na própria execução. É rara, não é uma ação que você vê no dia a dia, não. Tem uma ação de pouco, né, uso, a ação cautelar fiscal. Mas a banca pode cobrar, tá? No edital a gente tem que estudar. E aí, ajuizada uma cautelar fiscal pela Fazenda, o contribuinte citado
contesta, contestação do contribuinte. Prof, não poderia ser na execução? Não, não cabe contestação em execução fiscal. Na execução fiscal, se o contribuinte fosse defender nos autos do processo de execução, ele não faz uma contestação, ele faz uma EPE. A EPE substitui a contestação da execução fiscal. É igual? Não. Não é igual. A EPE tem um cabimento mais restrito, tem regras muito exigentes para o cabimento dela. EPE só cabe em matéria de ordem pública e se você não tiver a necessidade de produzir as provas do que você vai alegar, por já possuí-las pré-constituídas. Só cabe EPE em matéria de ordem pública e quando é desnecessária a dilação probatória. Súmula 393 do STJ. Súmula 393 do STJ, que define o cabimento da EPE. Então, nos autos de uma execução fiscal, fazendo a juízo uma execução fiscal contra o seu cliente, você nunca vai fazer uma contestação. Ou você vai ajuizar uma ação para impugnar essa ação de execução com a outra ação, que é a ação de embargos, e aí a peça é uma petição inicial para ajuizar os embargos no próprio juízo, pedindo distribuição por dependência à ação de execução fiscal, e o juiz passa a ter as duas ações na mão dele, a ação de execução e a ação de embargos, ou se você vier defender o cliente nos próprios autos do processo, aí você faz um EPE. Mas para caber a EPE nos autos do processo, e você não precisar embargar, você tem que cumprir os requisitos para o cabimento da EPE. Matéria de ordem pública, que é toda e qualquer matéria que o juiz pode conhecer de ofício, e desnecessidade de dilação probatória. Às vezes você não consegue fazer EPE exatamente pela necessidade de produzir as provas do que você vai alegar. O juiz lê a sua defesa e diz, doutor, se isso que o senhor está falando for verdade, o senhor está certo e eu julgo improcedente a execução. Mas eu tenho que ter a prova que isso é verdade. Eu tenho que ter a prova, por exemplo, a execução contra o administrador de uma empresa cobrando dívidas da empresa. O administrador diz, eu não era mais o administrador na época do fato gerador, eu não pratiquei nenhum ato de fraude à lei, de fraude ao contrato social, ao estatuto. O juiz diz, se isso for verdade, o senhor está na razão, mas cadê a prova? Ah, excelência, eu vou rolar testemunhas, vamos fazer uma perícia nos documentos. O juiz vai dizer, tudo bem, você tem o direito de produzir prova, mas não aqui, porque nos autos da execução, no processo de execução, não existe a oportunidade para o executado produzir provas. Se você quer produzir provas, você tem que ajuizar os embargos, e lá nos embargos, no processo de embargos, no rito que conduz à tramitação do processo de embargo, você poderá produzir as provas. Então não cabe EPE. EPE não é igual a contestação. Na EPE você tem que ter a prova pré-constituída. Na contestação você pode produzir as provas no curso de um processo. EPE não tem prazo, contestação tem que ser apresentada dentro do prazo. EPE é só em matéria de ordem pública, contestação cabe independente de ser ou não a matéria de ordem pública. Então a EPE não é exatamente uma contestação, mas ela faz, às vezes, é como se fosse da contestação no que tange a ser a via de defesa que se apresenta nos autos do processo de execução. Ao invés de você responder nos autos do processo, você responder com a contestação, você responde com a EPE, mas só pode fazer EPE quando for matéria de ordem pública e desnecessária dilação probatória. Se não for, não cabe EPE. Aí não vai caber nem EPE nem contestação, porque não cabe contestação em execução fiscal. Não existe contestar a execução fiscal. Aí você tem que fazer a garantia do juiz e ajuizar os embargos. Faz uma petição inicial e ajuiza os embargos. Entende? Então as duas peças de resposta do réu são essa aí. Ou é contestação ou é EPE. Você vai aprender como é que redige uma contestação, vai aprender como é que redige uma EPE. Tudo bem? Vocês estão junto comigo? Maravilha. Maravilha. E para a gente caminhar para o fechamento aqui desse bate-papo, pode deixar aqui na tela, Alex, recursos. Né? Você consegue me jogar ali para o alto? Eu botei de 1 a 8 para a gente nomear aqui os 9 recursos do CPC e os 2 que estão fora do CPC. Existem 11 recursos, gente, no processo civil. Desses 11 recursos, 9 são previstos no CPC. Artigo 994. O artigo 994 do CPC tem 9 incisos. Cada inciso indica um recurso. O artigo 994, ele abre o último capítulo lá do CPC, que é o dos recursos. Vai do 994 ao 1044, são 50 artigos sobre recursos. Todo mundo que faz segunda fase do AB e que não está em penal ou trabalho tem que estudar isso, porque esses recursos são os mesmos para tributário, administrativo, civil, constitucional e empresarial. São os recursos que existem. Você, como advogado, vai recorrer de uma decisão no processo, não sendo o processo penal que tem recursos próprios, né, o RESE, o agravo de petição, não sendo um processo de trabalho que tem recursos próprios, o recurso de revista, você vai ter esses recursos para o processo civil, e é o processo civil que rege todas as situações que não são submetidas ao processo penal, ao processo de trabalho. Qualquer outro processo, qualquer que seja matéria, civil, administrativa, tributária, ambiental, financeira, agrária, previdenciária, econômica, societária, corporativa, consumidor, os recursos são os mesmos. Então você tem 2 recursos fora do CPC, um deles está nas leis que regem
os juizados, é o recurso do sistema de juizados, para impugnar as decisões dos juízes que julgam e decidem nos juizados, que é o recurso inominado. Você sabe que em face de uma sentença de um juiz num juizado não cabe apelação, é recurso inominado. Então, o recurso inominado das leis que regem os juizados especiais e o recurso, aqui do meu ladinho, de embargos infringentes de alçada, do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais. Artigo 34 da Lei 6.830 de 80. É o recurso que impugna as sentenças de juízes que estão julgando em execuções fiscais de pequenino valor, dentro de um teto pequenininho, que é o da chamada alçada fiscal, que é um teto fixado pela nossa legislação, atualizado 4 vezes por ano pelo IPCAE. Hoje, esse teto é menos que um salário mínimo. Menos que um salário mínimo, ele está batendo um pouco mais de R$ 1.100. Entendeu? Então, uma execução fiscal de R$ 500, de R$ 1.000, de R$ 800 da sentença não cabe apelação. O recurso que você faz é o recurso de embargos infringentes de alçada, que você recorre para o próprio juiz que sentenciou para que ele mesmo julgue. Ele mesmo faz admissibilidade e mérito. Então, nas execuções fiscais de pequenino valor, o valor hoje é menos que um salário mínimo, o valor da alçada. Não tem por que fazer uma apelação e levar para o Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, para o TRF, na Federal, um processo de R$ 1.000. O custo de tramitação desse processo no tribunal é maior do que o valor que se quer arrecadar nessa execução. E a dá prejuízo. Levar esse processo para o tribunal, cada processo tem um custo dentro do tribunal. O custo é maior do que o benefício. Então, o próprio juiz que sentenciou julga o seu recurso. E o nome desse recurso é embargos infringentes de alçada. E o apelido de alçada porque é nas causas que ficam dentro do limite da alçada fiscal, que é um valor pequenininho. Entenderam? Então, a gente tem 2 recursos aqui que estão fora do CPC. O recurso inominado, que eu botei lá em cima, que é previsto no microsistema das leis que regem os juizados especiais cíveis, federais e da Fazenda Pública, e o recurso de embargos infringentes de alçada. Tirando os 2, são os 9 recursos previstos no CPC. A apelação, os 3 agravos, os 2 embargos e os 3 recursos constitucionais, ROC, RESP e RE, que são os 3 recursos que a Constituição determina quando eles cabem. Por isso, apelido, recursos constitucionais, que ora vão levar um processo para o STJ, ora para o STF. Então, eu tenho 3 recursos que a Constituição diz quando eles cabem, sempre para levar um processo ou para o STJ ou para o STF. O recurso ordinário constitucional, que pode levar um processo para o STF ou para o STJ, o recurso especial, sempre para levar para o STJ, e o recurso extraordinário, sempre para o STF. ROC, RESP e RE, estão aqui no ponto 8, os 3 recursos constitucionais. Afora isso, eu tenho mais 6, são 9 recursos no CPC. O CPC, artigo 994, tem 9 incisos. São 9 recursos. Esses 3, que são os recursos constitucionais, ROC, RESP e RE, ROC, recurso ordinário, RESP, recurso especial, RE, recurso extraordinário. Alguns chamam RE de REST, REXT, REST, recurso extraordinário, tanto faz. Tá? Aí eu tenho a apelação, os 3 agravos e os 2 embargos. Apelação, os 3 agravos, agravo de instrumento, agravo interno e o agravo em face da decisão de inadmissibilidade de recurso especial ou extraordinário. Presidente ou vice-presidente ali do TJ, do TRF, não admitiu o recurso especial, não admitiu o recurso extraordinário. Pode ser que você possa recorrer com um agravo em face da decisão de inadmissibilidade do RESP ou RE. Aqui no ponto 4, o agravo em RESP ou RE. Mas pode ser que o seu agravo seja em face de uma decisão interlocutória de um juiz. Uma decisão interlocutória prevista lá no artigo 1015 do CPC. Vocês estudaram isso na primeira fase, aprenderam isso na faculdade. O juiz só profere 2 tipos de decisão interlocutória e sentença. Agravo de instrumento é o recurso com o qual eu impugno decisão interlocutória, quando cabível. Né? Então, eu posso ter a apelação, os 3 agravos, o agravo de instrumento, que é para impugnar a decisão interlocutória de juiz, quando a interlocutória pode ser agravada, são as interlocutórias lá do artigo 1015 do CPC. Tenho o agravo interno, que eu uso em tribunal, o processo já está no tribunal, vou impugnar uma decisão monocrática de um desembargador relator dentro da turma do TRF, da Câmara do TJ, vou impugnar a decisão monocrática de um ministro que está na turma do STJ ou do STF, agravo interno do artigo 1021, combinado com 932 do CPC, nas aulas de recursos eu vou ensinar isso a vocês. Então eu tenho a apelação, os 3 agravos, agravo de instrumento, agravo interno, agravo por inadmissibilidade de RESP ou RE. Os 2 embargos, embargo de declaração, para impugnar a decisão viciada por uma de 4 patologias decisórias, obscuridade, contraditoriedade, omissão, erro material. E os embargos infringentes de alçada, para impugnar, né? Desculpem, e os embargos de divergência, né? Embargo de divergência em recurso especial ou recurso extraordinário, que é quando o STJ ou o STF, julgando
um RESP, um RE, proferem decisões divergentes. Primeira turma decidiu de um jeito, segunda de outro. Pô, o recurso que me negou provimento, a decisão que negou provimento ao meu recurso especial foi contra mim, é contrária à decisão da outra turma, no mesmo caso, acolhendo o recurso de um outro contribuinte. Embargo de divergência nessa decisão que julgou meu recurso especial. Se foi no STF que julgou meu recurso extraordinário. Vocês terão comigo um módulo completo de recursos, em que eu falo sobre todos eles, ensino quando cabe cada um. Confia, não tem dificuldade nenhuma, não fique com medo, não se sabote, não tenha o comportamento de uma pessoa covarde. Ah, eu não vou aprender. Claro que vai. Até porque se você disser que você não vai aprender, você não pode advogar, então você está no lugar errado. Porque para advogar você tem que aprender isso. Porque o advogado faz petição para ajuização, faz petição de resposta do réu para defender o cliente dele quando é processado, e quando tem uma decisão contrária ao cliente no processo, ele tem que recorrer, ele tem que saber quais são os 11 recursos, os 9 do CPC e os 2 da legislação. E para de ficar se borrando de medo, pelo amor de Deus, gente. É só aprender, você já aprendeu tanta coisa mais difícil na vida, vai aprender quais são os 11 recursos, quando cabe cada um, e eu vou ensinar vocês a redigir cada um, como é que redige. Tem aula aqui para a gente aprender peça por peça como fazer. Ok? Beleza. Bom, para cada um desses recursos existe a petição contrária, a petição que rebate o recurso, a petição do recorrido. Então, se você vai fazer um ROC, o recorrido faz as contrarrazões em ROC. Se você vai fazer a apelação, o recorrido faz as contrarrazões em apelação. O que é a peça de contrarrazões recursais? É a peça que o recorrido redige para rebater as alegações do recorrente no recurso que ele, recorrente, está apresentando. Joga essa imagem cheia para mim. Imagine que eu estou advogando por um contribuinte, ajuizei uma ação de repetição de indébito pedindo a condenação do município a me devolver uma quantia que eu paguei indevidamente de IPTU. E o juiz julga procedente. Eu ganhei. O juiz disse, o contribuinte está certo, o autor está correto, a tese do advogado está perfeita. Decido, sentença, julgo procedente a ação repetitória e condeno o município a devolver o dinheiro. O município não satisfeito apela, faz uma apelação em face da sentença. O que é que ele quer na apelação? Que o tribunal reforme a sentença, julgando a ação improcedente. Ele quer reverter o quadro, ele quer inverter a decisão. Pô, se o tribunal, se os desembargadores lerão essa apelação, eu tenho que ter o direito ao contraditório. Então eu tenho que ter o direito de fazer uma petição para nela escrever o que eu quiser, rebatendo cada alegação que o município, réu, apelante, escreveu na apelação. Então eu vou fazer uma peça para ir contra os argumentos, contra as razões recursais do apelante, contra razões recursais. Então eu vou fazer contra-razões de apelação. E o que é que eu peço nas contra-razões? Nesse exemplo aqui de apelação, que o tribunal não acolha a apelação, negue provimento a ela e mantenha a sentença que me é favorável. Nas contra-razões recursais, eu vou contra o recurso, eu não vou contra a decisão. A decisão é boa para mim. A decisão é favorável a mim. Imagine que eu impetrei um mandado de segurança e pedi uma liminar para suspender o lançamento. Falei, excelência, concedo uma liminar para suspender o lançamento até a decisão de mérito, até o senhor sentenciar. E na sentença de mérito, eu sei que o senhor vai julgar meu mandado de segurança procedente, vai anular em definitivo o lançamento no final. Mas para que eu não fique exposto aqui a esse lançamento produzindo efeitos contra mim, eu ser inscrito em dívida ativa, ficar com meu nome sujo, concedo uma liminar para suspender esse lançamento, para eu poder pegar certidões de regularidade fiscal, para evitar uma execução fiscal, para suspender a exigibilidade do crédito, a concessão da liminar no mandado de segurança. Aí o juiz acolhe o meu pedido, dá provimento ao meu pedido e concede a liminar. A procuradoria indignada interpõe um agravo de instrumento em face dessa decisão interlocutória do juiz que concedeu a liminar. O que a procuradoria vai fazer no agravo de instrumento que está atacando a interlocutória do juiz que me é favorável? Vai pedir que o tribunal reforme essa interlocutória e derrube a liminar. O que eu vou fazer nas contrarrazões, na minha contraminuta, nas contrarrazões de agravo de instrumento? Eu vou pedir ao tribunal que não acolha o agravo, que mantenha a decisão interlocutória do juiz, que ela é perfeita. Ela não é digna de qualquer reparo, para manter a liminar concedida. Então, se a fazenda interpõe o agravo de instrumento contra a interlocutória que me é favorável, eu sou o agravado, eu sou o recorrido. Recorrido é aquele a quem a decisão favorece. Recorrente é aquele que está impugnando a decisão que lhe é desfavorável. Toda vez que o recorrente faz o recurso, o recorrido tem que ter o direito ao contraditório. Para isso se criou a figura da contestação recursal, em que eu contesto o recurso. E o nome que se dá à contestação recursal é contra-razões recursais. Ok? Bom, quanto tempo deu, Alex, de gravação até agora aqui? 1h20, né? Eu falei que ia durar 1 hora, passei um pouquinho, mas eu acho que eu fui didático, objetivo, falei até um pouquinho mais, né? Mas lhe mostrei
Quais são as peças processuais que podem cair na tua prova? Ou é uma petição inicial, é uma resposta do réu, ou é recurso, é contra razões recursais. Petição inicial para ajuizamento de uma de 8 ações, 2 de iniciativa da Fazenda, 6 do contribuinte. Respostas do réu podem ser 2, contestação ou exceção de pré-executividade. Recursos podem ser 11, os 9 do CPC e 2 na legislação extravagante, leis dos juizados e lei de execuções fiscais, o recurso de embargos infringentes de alçada para impugnar a sentença de pequenino valor. E as contrarrazões, para cada recurso existe a contestação do recurso, a contrarrazões recursais. Petição inicial, para ajuizar uma de 8 ações, 2 da Fazenda Pública, ação cautelar fiscal, ação de execução fiscal, 6 de iniciativa do contribuinte, mandado de segurança, embargos de execução fiscal, ação anulatória, ação repetitória, ação declaratória, ação consignatória. Essas são as peças processuais. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você já esteja matriculado no meu curso da segunda fase do Portal F3. É o curso mais antigo, clássico, o mais atualizado, o que tem o maior conteúdo a ser estudado e que tem a didática do PB, né? O tiozão da barba branca. Gente, há 20 anos atrás eu tinha um topete grandão, todo marombado. Pô, meus filhos nasceram no exame de ordem. Hoje daqui a pouco meus filhos estão na faculdade, fiquei de barba branca, estou ficando careca. São anos de exame de ordem. Estuda comigo. Me dê essa honra de ser seu professor. Talvez você esteja assistindo essa aula de identificação de peças num test drive, de demonstração, de degustação aí na internet, no YouTube gratuito. Se você ainda não se matriculou, não perca nenhum dia. A segunda fase, cada dia vale um diamante, cada dia vale ouro. É uma aula a mais para a gente assistir, é uma peça a mais para a gente treinar. Tudo bem? Se você já está matriculado e está vendo essa aula dentro da plataforma de navegação do nosso amado Portal F3, maravilha, segue. Já sabe qual é a orientação, já assistiu o tutorial, né? Assiste a aula de identificação de peças, aula de manual de petição inicial, aula de organização judiciária, as 3 primeiras aulas para assistir. Depois começa a assistir as aulas de peças, as ações do contribuinte, o módulo de execução fiscal e defesas do executado e depois os recursos. Tamo junto? Depois parte para o direito material. E vai sempre na ordem, toda organizadinha, bonitinha das aulas que eu posto para você, em ordem para você assistir. Não tem dificuldade nenhuma. Beleza? Bom, queria agradecer a todos que participaram. Quaisquer dúvidas, me procurem, principalmente pelo Instagram, que é onde eu me comunico mais com o público, que é o meio mais fácil de me acessar nas minhas redes sociais pessoais. Meu Instagram, você tem aí, Alex, ele para jogar na tela, @PedroBarreto, com 2T. Portal F3, tudo junto, @PedroBarreto, Portal F3, tudo junto, tá? Então você manda um inbox lá, manda um direct message, né, um DM, né? Pedrão, mestre, PB, Pedroca, prof, como você quiser chamar, fique à vontade. Tá? Estou com essa dúvida, me ajuda e eu vou te respondendo. Lógico, dentro da minha possibilidade, meus dias são muito corridos, eu sou workaholic, trabalho pra caramba, mas eu sempre tento ali responder a todo mundo no máximo de velocidade que eu consigo. Então manda para mim qualquer dúvida que você tiver, orientação que você queira, esclarecimento, vou estar à sua disposição e para mim vai ser um privilégio treinar vocês, caminhar com vocês juntos. Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, canal Pedro Barreto, se inscreva no nosso canal do Portal F3 e me acompanhe também. Eu estou sempre aí fazendo lives, estou sempre aparecendo aí com bate-papo ao vivo, lá no portal, no YouTube Pedro Barreto, também no YouTube do Portal, e para mim vai ser um privilégio poder treinar você para a gente pegar essa carteira vermelha. Acredite que você pode, confie no seu talento, no seu potencial, na vocação intelectiva com a qual Deus te capacitou, não tem dificuldade aqui. Tá? A dificuldade não é maior do que... Não é que não tenha dificuldade. A dificuldade é plenamente superável. Ela não é maior do que a capacidade. Onde há uma dificuldade, há uma capacidade. Deus nos deu a capacidade para que enfrentemos todas as dificuldades. Motive-se, confie. Se você seguir comigo, você está com um treinador experiente, sabe o que faz, sabe o que fala. Não sou perfeito, obviamente tenho defeitos, como todo mundo tem. Quem não tem, mas na soma, na balança, você vai ver que vale muito a pena fazer esse treinamento, super organizado, tem tudo o que você precisa, todas as aulas, todo o conteúdo, os treinamentos de peças, os simulados, tudo o que você precisa para ser aprovado. Tudo bem? Então se matricula no portal, me acompanha no YouTube, adquira o e-book de peças e quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Valeu? Um grande beijo, que Jesus nos abençoe e vamos juntos, sangue nos olhos, motivação, sorriso no rosto e pé na porta, vamos buscar essa carteira vermelha. Até a próxima, gente.